Olá, internautas RS News. Hoje nós vamos conversar com o publicitário Rodrigo Figueiredo, ele que recentemente realizou a palestra Transformação Digital nos Negócios no auditório do Ciesp Sorocaba. Aliás, o mundo digital está em franca evolução e muitas transformações também acontecendo. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Rodrigo. Muito obrigado por ter nos recebido, Rodrigo. Eu que agradeço, Renato. Um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido desse movimento que é a transformação digital. Pois é, Rodrigo. Como é que você está analisando hoje os números, as métricas virtuais, os negócios virtuais? Bom, primeiro acho que o que a gente precisa pensar é que a gente está passando por um processo, e é no gerúndio mesmo, nós estamos passando por um processo de transformação digital, não apenas do ponto de vista nós como consumidores, mas as empresas também estão passando por isso. Alguns estudos dizem que a gente está passando pela quarta revolução industrial. E ela tem 3 pontos principais. O primeiro é que a gente tem tecnologias disruptivas que estão fazendo com que a gente se questione a maneira com que a gente vinha fazendo o negócio até então. As tecnologias elas vêm para justamente estabelecer uma nova maneira de se fazer negócio, de se conectar com o seu cliente, com o seu consumidor, com o seu público. O segundo ponto são novos modelos de negócio que surgem exatamente em função dessas tecnologias disruptivas. E o terceiro ponto é que cada vez mais nós temos consumidores empoderados, consumidores cada vez mais com poder de decisão. E por que eles estão com poder de decisão? Porque eles podem, né? E nada melhor do que a gente ter um melhor poder de decisão de compra. E quando a gente fala consumidores empoderados, parece que a gente está falando de uma entidade, não o consumidor. Mas vamos pensar na gente mesmo. Eu sou consumidor, você é um consumidor. Tenho certeza que a maneira com que você toma a decisão de compra, desde um doce até um imóvel ou um carro, um bem de valor maior, ela é diferente do que você tomava há 2, 3 anos atrás. Correto. Hoje você tem muito mais informação, muito mais ferramenta, muito mais condição de saber a opinião de um terceiro que comprou aquele produto ou que usufruiu daquele serviço. Então isso é um exemplo de como nós consumidores estamos cada vez mais empoderados. Por um outro lado, as empresas que estão sabendo se aproveitar, e nós temos alguns exemplos de empresas que estão sabendo se aproveitar desse processo de transformação digital, elas estão sendo muito bem sucedidas. Então não é o fim de tudo, mas é um novo começo, eu diria. Você tem aqui a sua agência, a Verbo, né, Comunicação. Como que você analisa aí 10 anos, mais ou menos, né, os últimos 20 anos, que vocês trabalhavam de uma forma, todas as agências hoje também trabalham dentro do mundo virtual, e como que você analisa hoje a expectativa dos seus clientes, das empresas em si? Olha, a Verbo tem 18 anos. Eu diria o seguinte: se a gente mantivesse a mesma maneira de prestar serviços de estratégia de comunicação, de tecnologia que a gente presta, se nós continuássemos a prestar da mesma maneira que nós prestávamos há 10 anos atrás, não vou nem voltar a 18, vou voltar a 10. Ou bota até um pouquinho antes, até há 3 anos atrás, talvez a gente não estivesse mais no mercado. Porque o grau de exigência dos nossos clientes está muito maior. Ele está além de maior, ele está mais profundo e mais abrangente. Então, nós como prestadores de serviços temos que nos adaptar e vamos pensar, por que o meu cliente está mais exigente? Porque o consumidor dele também está mais exigente. Ele recebe muito mais informação, mais feedback hoje. E, portanto, mais oportunidades de estar aberto a novas oportunidades, novos serviços, novos produtos. Então, é uma cadeia que vem se estabelecendo, e eu também estou sendo mais exigente com os meus fornecedores, com os nossos parceiros, e essa cadeia toda torna o ambiente de negócios muito mais complexo, mas também com mais oportunidade para quem consegue ter a capacidade de entender onde existem brechas de negócios, porque elas existem, né, e se renovam a todo tempo. Agora, como que você analisa, Rodrigo, essa forma horizontal que a comunicação tomou hoje, né? Porque antes apenas os grandes veículos de comunicação detinham esse impacto da própria visibilidade da marca do cliente, e hoje também pulverizou-se, porque uma própria empresa também ela pode criar uma página, uma fanpage no Facebook, no Instagram, enfim, usar o canal no YouTube. As empresas também correm risco de errar se não souberem trabalhar isso do modo correto? Sim, elas correm risco de errar, mas acho que o mais importante do que
o canal que a gente vai usar, o canal de comunicação que eu digo, a ferramenta que a gente vai usar, qual é a estratégia que eu tenho por trás dessa utilização dessas ferramentas e desses canais. Então, falando sobre empresas, acho que a empresa ela tem que pensar o que ela quer. Claro que no fim do dia ela quer vender, mas vender é a última etapa do funil lá, né? O que eu quero? Como é que eu quero estabelecer conexão com o consumidor? Como é que eu quero fazer com que ele considere a minha marca e, por fim, que isso se converta numa venda, né? O funil clássico de vendas aqui. Qual a estratégia que eu quero ter? Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu tive num curso em São Paulo chamado Digital Business Update e uma das palestras foi o diretor de marketing da Leroy Merlin falar. E ele provou pra gente lá que os conteúdos criados por clientes dele dentro da própria loja são mais relevantes, isso falando em redes sociais, do que os conteúdos que ele mesmo como marca posta na página dele. Entendi. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a criar espaços, inclusive na loja que o Sorocaba tem, começou a criar espaços que eles chamam de instagramáveis dentro da loja. Entendi. Então são ambientes que o próprio consumidor vai lá, faz a sua selfie, tira a foto do filho, posta na sua página pessoal. Às vezes tem uma hashtag que a própria Leroy indica que se coloque e o cliente está colocando isso. E esse tipo de conteúdo ele viraliza muito mais porque ele é mais autêntico, porque foi um próprio consumidor da marca que colocou muitas vezes na sua página pessoal e isso viralizou para os seus amigos. E é um sentimento real da Exato. satisfação do cliente, né? Exato, é autêntico, é legítimo. Ele não fica caracterizado como uma propaganda, ele fica caracterizado como a minha interação com a marca. E se eu tenho a disponibilidade como consumidor de interagir com uma marca, é porque os valores dessa marca conversam com os meus valores. Isso é muito poderoso no processo de comunicação. Recentemente o Instagram também promoveu mudanças agora também na forma das visualizações e o Google também está mudando o algoritmo agora para as pessoas que forem fazer as suas buscas, as palavras-chave continuarão tendo significado, mas agora de uma outra forma, né? Eles estão ampliando a capacidade do algoritmo de entender melhor de como nós nos comunicamos. Até que ponto essa inteligência artificial ela impacta a curto prazo também no mundo dos negócios? Eu diria assim, o Google e o Facebook, que são os dois principais players em termos de comunicação no mercado de tecnologia, eles não mandam aviso quando eles vão mudar, eles vão lá e mudam e a gente, como parceiros deles, tem que correr para se adaptar e poder trazer isso para os nossos clientes. A informação que você passou de que o Facebook, o Instagram, melhor dizendo, no final do dia tudo a mesma coisa, tudo a mesma empresa, né? Inclusive o WhatsApp. Mas o Instagram mudou agora a maneira de se contabilizar a curtida, né? Só vê a curtida quem é o autor do post, não é mais uma métrica pública. Mudou a maneira de muitas pessoas colocarem seus conteúdos, de muitas marcas colocarem seus conteúdos. É legal a gente pensar, por que o Instagram fez isso? Porque tinha especialmente muito publisher que a gente fala, muitos produtores de conteúdo, né? Que tinham lá os seus 500 mil seguidores, até na casa do 1 milhão de seguidores, mas quando eles faziam algum conteúdo de alguma marca, não tinha tanto engajamento assim. O que a plataforma, o que o Instagram e o Facebook eles querem provocar nesses creators, nesses publishers que são os profissionais que fazem conteúdo? Eles querem gerar engajamento. Então, se eu tenho um estilo de conteúdo, eu tenho mais aderência a me comunicar com uma marca que tem a ver com aqueles valores que eu tenho, com o tipo de conteúdo que eu coloco. E isso gera muito mais engajamento do que eu simplesmente sair publicando um monte de coisa de marcas que não tem nada a ver com o meu estilo de conteúdo. Correto. Durante sua palestra, o que você sentiu do público em relação ao tema abordado? Como que chega, você sente essa informação chegando? Eu acho que o público da palestra ele se comportou, até no bate-papo que a gente teve depois com alguns ali, da mesma maneira que eu estou me comportando, que você deve se comportar e que o mercado deve se comportar. É uma mentalidade de aprendizagem. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente tem que estar aberto a aprender, porque a velocidade dessas mudanças e dessas transformações, ela tende a aumentar. Se eu fico 6 meses sem estudar, quando eu digo estudar não é entrar numa faculdade, pode até ser se for o caso, mas não estou dizendo só isso. Se a gente fica 6 meses sem se atualizar, a gente já ficou para trás. E eu digo isso para quem é empresário, para quem é funcionário, para quem pretende subir na carreira. E hoje, falando de novo em tecnologia, né? Hoje a gente tem plataformas de educação, inclusive digital, não presencial, que facilitam muito o aprendizado.
Hoje a gente tem cursos livres, cursos abertos, palestras como a que eu dei no CIESP, tinha mais de 60 pessoas ali, a maioria empresários que também estão tentando entender o que está acontecendo com o mercado. A grande verdade é que não tem resposta pronta, né? A gente tem que aprender para ter condição de ter mais insumo aqui dentro da nossa mente para poder tomar melhores decisões nesse cenário complexo. E como que você analisa todo esse cenário, né, o ano de 2019 já acabando, o produto interno bruto do Brasil permaneceu baixo, né, há uma expectativa agora de 2%, uma retomada que começou devagarzinho nesse último semestre, né? Que leitura dá para se fazer quando se fala em crise? A gente está acostumado com crise no Brasil, né? É bem verdade que essa última talvez tenha sido a mais dolorida da história, a mais profunda da história, infelizmente. Mas se você somar esse ambiente de crise que a gente vive, mais esse processo todo de transformação digital, a gente tem aí uma tempestade considerável para o ambiente de negócios. A perspectiva para 2020 ela é positiva, eu não acho que 2019 foi negativo, acho que foi positivo, ainda que a gente não tenha tido um crescimento, a projeção de 0,9% ou 1%, né, para 19%, e a projeção para 20 é entre 2 e 2,5%. Mas vamos fazer uma leitura da seguinte forma: se crescer 2, já é o dobro do que cresceu em 2019. Com certeza, até uma recuperação rápida. Acho que já é muito positivo. O que não anula essa nossa mentalidade de aprendizado que eu falei. E quando eu falo mentalidade de aprendizado, não apenas no ambiente digital, mas nesse novo cenário que a gente tem, que é um cenário de instabilidade que ele já dura pelo menos 4 anos. Se você começar a pensar que ele começou lá em 2015, ele já dura 4 anos, né? Como diria Galvão Bueno, 4 anos é uma Copa do Mundo, é muita coisa, né? Então, eu diria o seguinte: essa mentalidade ela tem que ser permanente e cada vez menos a gente deve esperar que fatores externos impulsionem os nossos negócios. Acho que cada vez mais a gente tem que olhar para dentro do negócio, olhar para o mercado em que eu estou e falar o que eu posso fazer de diferente aqui. Não ficar estagnado, meu Deus, a crise está aí, eu não vou pensar, e agora? Acho que esse sentimento do e agora, ele é natural, ele vem, mas ele tem que ser muito perecível, ele tem que durar pouco tempo para a gente ter condição de dar a volta por cima e olhar sobre uma outra perspectiva. Porque você sente a crise, eu sinto a crise, meu cliente sente a crise. A crise está para todo mundo, né? Claro que alguns sentem mais, outros sentem menos, mas ela é nacional, né? Eu diria até que ela é mundial, porque essa briga comercial entre Estados Unidos e China impacta diretamente aqui em dólar, em preço do aço, em preço da carne. A gente está vivendo agora um aumento do preço da carne, não é por acaso, não é porque o Bolsonaro quis, eu estou defendendo A ou B aqui, mas é um cenário externo que influencia no interno. E aí influencia para o dono do açougue, influencia para a dona de casa, que talvez esteja consumindo mais ovo do que carne. Então olha como a cadeia, e ela é muito rápida, né? Agora, até uma dúvida, Rodrigo, como dentro desse cenário, como que uma empresa deve se imaginar quando ela pensa em projetar ainda assim o produto dela para ser vendido? Qual é hoje esse desafio? É o desafio de ter a capacidade de ler o mercado. Sabe aquela sensação? Eu tive essa sensação quando eu li o Ateneu, um livro na 5ª série, eu tive que ler 3 vezes para entender o Ateneu. E eu olho alguns empresários hoje e eles não conseguem ler o mercado. Então a capacidade de ler o mercado é que vai fazer com que eu tenha uma ideia diferente para atender uma brecha que eu consegui enxergar naquele mercado, no mercado que eu estou, ou de oferecer uma maneira diferente de acesso ao meu produto, ao meu serviço. Agora, como é que você consegue ter a capacidade de ler o mercado? Tendo insumo aqui dentro. Né? A nossa matéria-prima principal, independente do segmento que o empresário está, é informação. Quanto mais informação eu tiver, quanto mais conteúdo eu tiver, mais capacidade de leitura de mercado eu tenho e mais poder de transformação eu tenho dentro da minha própria empresa e no mercado em que ela está. E essa também busca por informação e até mesmo orientação, Rodrigo, deve ser profissional. É aí que as agências de publicidade desempenham um papel fundamental nesse processo, correto? Correto. As agências, as consultorias, aí não precisa ser só demais, pode ser jurídica, pode ser financeira. Aliás, falando em jurídica ainda, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados,
que vai ter um impacto forte para as empresas do ano que vem, que é como eu administro as informações que o cliente está me disponibilizando, CPF, endereço, telefone, enfim, um conjunto todo de informações. Está se criando uma legislação sobre isso, sobre a maneira com que eu lido com isso, com que eu ofereço até uma publicidade, né, para isso. Isso impacta diretamente os negócios das empresas. Então, eu tenho que entender um pouquinho de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sou advogado, mas eu tenho que entender um pouquinho disso. Então está aí um ótimo exemplo de como a busca de informação permite com que eu tome melhores decisões para o meu negócio. Tá aí, gente. Nós conversamos com o Rodrigo Figueiredo, publicitário, empresário aqui da Verbo Comunicação. Ele que falou sobre a palestra que ele realizou recentemente no auditório do CIESP, Transformações Digitais nos Negócios, uma área muito vasta, né? Tem muita coisa para acontecer e ainda ser descoberta, né? Vamos torcer que para cada vez mais, com certeza, o mundo dos negócios sejam sólidos para que todos, e que isso reflita positivamente na economia nacional, né, Rodrigo? Eu acho que tem tudo para refletir, sim. A gente não pode pensar que a gente está num cenário de apocalipse, a gente não está. Eu diria que a gente está, sim, num cenário de oportunidades, que ele é diferente do cenário que nós tínhamos há 2, 3 anos atrás, mas ainda tem muita oportunidade para quem tiver condição de saber aproveitar. E é isso aí, e buscando sempre informação.